Qual o país mais antigo do mundo? No começo, eles eram somente uma tribo nômade que decidiram, em algum momento da história, parar em algum lugar, propício para caçar, plantar, colher. Garantir a subsistência foi o que originou as civilizações que conhecemos na atualidade. Cidades, estados e países ao longo de séculos, milênios, entre guerras e ruínas e glórias. Estes povos foram povoando o mundo aos poucos, e alguns foram simplesmente exterminados, seja por guerras ou desastres naturais. E o nosso vídeo de hoje vai falar de nações que estão em nosso século, e muitas aqui reivindicam a posição de mais antiga do mundo. E se faltar algum nome, escreva em nossos comentários. Vamos responder a cada um deles. E fique conosco até o final. Combinado? Em última análise, é difícil avaliar qual país é o mais antigo do mundo devido a uma variedade de fatores complexos. Mas antes, primeiro, é preciso entender o que é um país. E por definição, país é uma região geográfica que forma o território físico de um estado soberano. Ou seja, é uma união de soberania e território, sendo o primeiro mais importante, já que é o que define se um país governa a si próprio sem interferência externa. A parte territorial é um pouco volátil, já que territórios passam por pequenas mudanças que muitas vezes não causam nenhum impacto na governabilidade. Então, um país, pelo menos aqui, é aquele que se governa sem interferência externa e que não passou por grandes mudanças territoriais desde então. Pode-se responder que San Marino, Japão ou China é o país mais antigo do mundo, mas na verdade tem muita controvérsia sobre este assunto. O Japão muitas vezes afirma ser o país mais antigo do mundo, pois em 660 a.C., o imperador Jimmu fundou o país. Porém, foi apenas no século XVIII que a cultura japonesa e o budismo se espalharam em torno das ilhas, e ao longo de sua história, o país teve diferentes tipos de governos e líderes, embora o país comemore a sua fundação em 660 a.C. E o resto do mundo só considera que o Japão virou um país, na verdade, no século XIX. Enquanto a Casa Imperial do Japão reclama a descendência de Jimmu, muitos historiadores de hoje em dia sentem que existe poucas provas reais do seu reinado. Muitos historiadores afirmam que o reinado do imperador Kinmei, 509 a 571 d.C., o 29º imperador do Japão, de acordo com a tradição, foi o primeiro imperador atual para o qual existem datas verificáveis. Muitos arqueólogos e historiadores consideram o imperador Jimmu como uma figura lendária. Mas agora vamos falar da famosa China. O país celebra 221 a.C. como seu ano fundador. E foi nessa época que Qin Shi Huang tornou-se o primeiro imperador da China. Porém, não foi até a dinastia de Han, no século III d.C., que a cultura e tradição chinesa unificada se desenvolveram. A República da China foi fundada em 1912 e a República Popular da China entrou em vigor ainda em 1949. Assim como na história do Japão, uma série de pessoas acreditam que a história de Qin Shi Huang não passa de um mito. Em 1874, milhares de guerreiros de terracota, guerreiros de Xi'an ou ainda exército do imperador Qin. É uma coleção de esculturas de terracota representando os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Foram encontrados perto de um túmulo. E desde essa descoberta, as investigações arqueológicas revelaram que esse era o lugar onde o primeiro imperador foi enterrado. E aqui você pode ver uma estátua moderna do primeiro imperador. Bom, meus caros, agora vamos falar de um país que poucas pessoas sabem que ele pode ser um dos mais antigos, que é a República de San Marino.
Tudo bem que San Marino é um dos menores países da Europa, com apenas 61 quilômetros quadrados. O país ocupa o terceiro lugar depois do Vaticano e Mônaco. San Marino afirma ser a república mais antiga do mundo. Foi fundada por um pedreiro cristão chamado Marinus, em 3 de setembro de 301. San Marino adotou uma constituição escrita em 1600, mas não foi reconhecida como um país soberano, independente pelo Papa, até 1631. E tem mais! Fique aqui conosco até o final deste vídeo. Vamos falar do Irã. Com registros arqueológicos que datam do ano 3200 a.C., o Irã, ou a Pérsia, pode ser considerado o primeiro país a se formar e a se governar como hoje. Entendemos esses conceitos, mas a região é uma das que mais passou por mudanças no mundo. O Irã só é o mesmo desde 1925, com o fim da dinastia Qajar e o início do reinado dos Pahlavi. Depois temos o Egito, que foi unificado pela primeira vez em 3100 a.C. sob o governo do faraó Menés, ou talvez Narmer, não se sabe ao certo, mas de lá para cá os egípcios foram conquistados pelos macedônios, romanos, árabes, otomanos, napoleônicos e ingleses. O Egito de hoje só é o mesmo desde 1961, com a dissolução da República Árabe Unida. Vamos falar também de um país que disputa ser o país mais antigo do mundo. A Índia, cujo nome local em sânscrito, Hindi, é Bharat, é batizada assim por causa do imperador Bharata, que unificou a região no ano de 2000 a.C. Mas isso é lenda. Traçar uma definição política da Índia é muito difícil, mas o ano mais aceito é o de 322 a.C., data do início do Império Maurya, quando Chandragupta Maurya uniu a maior parte do subcontinente indiano. Nessa mesma época, muitos respondem essas perguntas citando países como Sudão, Grécia, as Coreias, Mongólia, Somália, Armênia. Todos esses países foram formados inicialmente entre os anos de 1070 a.C. e 190 a.C., mas novamente passaram por grandes mudanças territoriais e trocas de soberania. Outras respostas comuns são Etiópia, San Marino e Japão. Mas a Etiópia, fundada como Império de Aksum no ano 50, foi ocupada pela última vez em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial pela Itália, e após recuperar sua soberania, ocupou a vizinha Eritreia até 1995. Notaram a complexidade de avaliação de muitos fatores? Mas e aí? E vocês? Têm a ideia de quais são os países mais antigos do mundo? Será que faltou algum nome? Comenta aí embaixo e aproveite, dê um like e inscreva-se em nosso canal. E vou responder a cada comentário. Um forte abraço e até a próxima!